Boa noite, povo de Deus, povo abençoado. Bom, agora você que está nos assistindo pelo Facebook, seja bem-vindo ao Tadel. E que bom que eu possa estar com você aí na sua casa e você está comigo aqui na minha casa. Aproveita rapidinho aí, compartilha o link para todas as pessoas, para a sua célula, para os seus discípulos. Você que está conosco no Zoom também, permaneça no Zoom. Muito bom esse povo abençoado no Zoom. Eu louvo a Deus por esse povo do Zoom que está conosco aqui. Deus é bom demais. Glória a Deus, são várias cidades. Você que está no Facebook também, se quiser entrar pelo aplicativo do Zoom, a gente vai ver vocês aí na casa de vocês. E é uma responsabilidade muito grande, mas estamos felizes, mais uma vez, por estarmos na presença de Deus. Tá certo? 20 horas e 28 minutos. Daqui a pouquinho nós vamos começar o Tadel, a palavra poderosa. E eu creio que vai ser bênção pura do Senhor. Amém? Amém? Cadê o povo do Zoom aí, ó? Glória a Deus, quanta gente, hein? Glória a Deus. Deus é bom demais. Deus é fiel. Aí, ó, compartilha. Já estamos a 2 minutinhos. Nós já vamos deixar aqui para vocês verem o texto bíblico que nós vamos falar para você acompanhar aí. Já vai estar aqui na tela aqui atrás, para vocês poderem acompanhar qual vai ser o texto bíblico aí, para vocês acompanharem. Texto-chave, né? Esse é o texto-chave que você já pega a sua Bíblia, seu caderno, sua caneta. Nome de Jesus. Glória a Deus. Povo da Iamir Rio Preto 2, Iamir Rio Preto 1, Olímpia, Bebedouro. Glória a Deus. Deus é bom demais. Barretos. Deus é fiel. Que bom. Seja bem-vindo, vocês aí que estão chegando agora. Aproveita esse tempinho para você se inscrever no nosso canal do YouTube, Iamir Rio Preto 2, e você também nos seguir no Facebook, e comenta, compartilha, curte. Vamos evangelizar através das redes sociais, porque eu tenho certeza que a quantidade de pessoas que estão ao teu redor, que você tem no ciclo de amizade, precisa de ouvir a palavra de Deus. Povo de Deus, vamos começar 20 horas e 30 minutos. Vamos iniciar. Fecha os teus olhos agora. Vamos declarar a presença de Deus. Queremos orar e nada melhor do que a oração. Então, seja bem-vindo. Estamos iniciando oficialmente o nosso Tadel. A paz do Senhor Jesus a todos. Que seja uma noite abençoada. Amém? Vamos orar. Pai, nós te glorificamos, te bendizemos. Obrigado, Senhor. A ti toda a honra, a ti toda a glória, todo louvor, toda adoração. Pai amado, que cada vida que está nos assistindo nessa noite ou até mesmo nos demais dias, que o Senhor esteja falando através dessa mensagem. Que o Senhor esteja ricamente abençoando, Pai. Eu declaro a tua mão fiel, poderosa, agindo sobre as nossas vidas. Eu abençoo, Senhor, cada lar, cada família, cada líder de célula, cada purê de batata, cada discipulador, discípulo, hospedeiro, Senhor Deus, membro da igreja, Pai amado, cada pastor. Abençoa a vida dos nossos apóstolos, Mauri e Márcia. Abençoa a vida dos meus pastores, Marcos e Jane. Declaramos a bênção do Senhor sobre cada uma das igrejas, da Iamir, de demais congregações que também estão nos assistindo. Deus, cuide deles, ó Pai, e que o mais rápido possível, Senhor Deus, possamos sair dessa situação, para que possamos voltar a louvar ao Senhor em comunhão na casa de Deus. Sabemos que nós somos a casa do Senhor, né? Porque o Senhor habita dentro de nós, mas sabemos que temos um prédio para estar junto com os irmãos, para cumprir o Salmo 133 e que logo, logo possamos estar juntos novamente. Mas como o apóstolo Paulo dizia, embora eu não estou perto de vocês, mas meu coração, meu espírito está perto de vocês, e é assim é que nós nos sentimos perto uns dos outros. E Deus, esteja Deus enriquecendo nossa vida, nosso espírito seja moldado, nossa alma, nossa carne seja aperfeiçoada através da tua palavra. Eu abençoo desde já que sejamos
lapidados nesta noite. Deus, que nós tenhamos nessa noite um coração aberto, como uma terra fértil, para receber a semente da palavra de Deus, e que, Deus, o Senhor possa falar, Pai, não haja nenhuma resistência, nenhum bloqueio, nenhuma muralha que venha impedir da semente da palavra entrar em nossos corações, Pai. Nós já repreendemos desde já toda ave de rapina que venha para roubar a semente da palavra, toda distração que possa ocorrer dentro dos lares, Senhor Deus. Nós, Deus, declaramos que isso tudo já está repreendido, Pai amado, que nossa mente agora seja, Deus, no reino de Deus, e que nosso espírito seja voltado para receber algo do Senhor. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Deus é tremendo, Deus é poderoso. Deus abençoe cada um. Vai ser uma noite aí de muito poder. Vamos ler a palavra de Deus, né? O texto já está aqui atrás. Já deixei prontinho, mastigado para você hoje. Hebreus capítulo 11, versículo 6, está escrito assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Olha só que tremendo. Quantos aqui se aproximaram de Deus um dia? Levanta a mão aí na sua casa mesmo, aí pelo Face, pelo Zoom. Quantos aqui se aproximaram? Quantos se aproximaram do Senhor aí? Glória a Deus. É uma ferramenta importante para você poder entender que você se aproxima. Então, nós temos a convicção que você, né, já está com o Senhor, mas é importante você crer que Ele exista. Amém? Bom, queridos, essa palavra aí que Deus pôs no meu coração, que você ainda não sabe o tema, né? Somente sabe o versículo da Bíblia, é uma palavra que muitas pessoas não conseguem interpretar. E eu quero que você espere até o final. Talvez muitos nem gostam desse assunto, ou talvez muitos não associam Deus com esse assunto que eu vou falar. Deus não está ligado nesse assunto. E fica tranquilo que eu não vou falar de política hoje. Embora a política está cheio no Antigo Testamento, mas não é disso. Mas é um assunto que muitas pessoas não entendem, não sabem interpretar. Às vezes ficam meio assim, mas eu quero que você tenha essa paciência até o final. Porque no final dessa mensagem, nós vamos passar uma estatística bíblica para você. Essa estatística bíblica que nós vamos passar para você, ela vai mudar a sua maneira de você enxergar. Então, o próximo slide nosso já fala isso aí. Uma estatística, né? Você já deve estar aqui vendo ali. Tem uma estatística para você poder ver isso daí. Aguarde. E por que eu vou falar desse assunto? Primeiro porque a palavra de Deus diz, na segunda carta aos Coríntios 5,16, que daqui por diante, que nós não venhamos a ver os irmãos como segundo a carne, mas de modo espiritual. E eu entendo que você que está nos assistindo pelo Facebook, você que está nos assistindo pelo Zoom, eu entendo que você se aplica em 2 Coríntios 5,16, onde eu não posso ver vocês como alguém da carne, nascido da carne, mas eu tenho que enxergar vocês, é o que a Bíblia diz, eu tenho que enxergar vocês como alguém nascido do Espírito, segundo o Espírito. Então, entendendo isso, é que eu vou falar desse assunto para vocês. Bom, vamos lá. Outra coisa que é importante, antes de você ver o tema, várias pregações que você ouve, que você assiste, que você participou da sua igreja, fala de várias pessoas da Bíblia. E as pessoas na Bíblia, elas têm lições. E nós pegamos as lições que as pessoas têm na Bíblia. Quando se fala de um personagem, a gente vê logo as coisas boas e as coisas ruins, e a gente já logo fala assim, né? Olha, eu me espelho nesse ponto aqui. É lógico que o nosso espelho maior é Jesus Cristo. Ele é o exemplo 100%. Mas quando nós falamos de pessoas da Bíblia que agiram corretamente, aquela lição nos traz como uma evidência para nós vivenciarmos, desejarmos. Porém, o contrário também é verdade. Quando nós vemos uma pessoa agindo errada na Bíblia, a gente fala assim, a gente repugna aquela pessoa, né? Aquela atitude, a gente fala, não quero essa atitude aqui, não quero viver isso. Então, hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos colocar pessoas aqui na Bíblia, eu vou contar 3 histórias rapidinhos para você aqui na Bíblia, de pessoas que têm uma lição
tremenda para você poder entender. É algo que você vai ver e agora você vai saber o tema da mensagem. O tema da mensagem que você vai ver, que já está aqui atrás conosco, é movendo-se com Deus em época de crise e vivendo o sobrenatural. Esse é o tema da mensagem de hoje. Movendo-se com Deus em época de crise e vivendo o sobrenatural. Então, amados, espera até o final que você vai ver essa estatística que vai mudar a sua história. E essas pessoas que eu vou falar hoje vai fazer você se mover na fé, se agir em fé. Eu quero que você entenda uma pergunta que eu quero colocar aqui para você. Esse momento tem sido um momento difícil na tua vida? Veja bem, é uma reflexão. Esse momento da pandemia, pensa você comigo, tem sido um momento difícil? É isso que você precisa entender. Se está sendo um momento difícil ou não. É isso que a gente precisa associar. Para você, como é que está sendo feito isso? Para a grande maioria, esse momento agora é um momento de crise. É um momento diferenciado nas nossas vidas, como talvez nunca antes nós já vivemos. Então, para isso, esse tema que você vai precisar prestar muita atenção. E já se desarme, querido, porque você vai ver que Deus vai agir. Você vai ter que ver que no final Deus vai falar com você. Bom, eu quero falar para vocês, né, do próximo ponto da nossa vida, no ano de 2035 antes de Cristo. Olha que tremendo. Ano 2035 anos de Cristo, antes de Cristo. Foi uma situação muito importante que aconteceu. Mais ou menos, aproximadamente nesse ano, um homem chamado Abrão. Quantos aqui já ouviram falar de Abrão ou Abraão? Levanta a mão, o povo do Zoom aí. Glória a Deus. Você já ouviu falar de... Aí a gente precisa ver. Amém? Povo do Zoom, glória a Deus. Você que está assistindo pelo Zoom aí também acompanha. Você precisa fechar, por gentileza, fecha para a gente o seu microfone, para a gente poder, os demais não ouvirem o ruído de vocês. Essa época, nesse ano mais ou menos, nós temos a situação de um homem chamado Abraão. O Abraão, ele simplesmente, ele não tinha filhos, você conhece a história. E ele sonhava em ser um pai. Ele sonhava em poder dizer assim, ó, a minha riqueza tem que passar para algum herdeiro. Aí a Sara, na tentativa de ajudar, ela diz assim para o Abraão, olha, eu tenho uma empregada, eu tenho uma serva, ela se chama Agar. Essa serva chamada Agar, ela pode atender a questão do seu pedido, ela pode te ajudar, eu posso falar com ela, você se deita com ela, ela vai engravidar, porque eu sou estéril, e aí você vai ter um filho, e aí você vai ter herança. E aí Agar entra na história, porque Sara tenta dar um jeitinho, e aí Agar engravida, e nasce um menino chamado Ismael. Presta bem atenção nisso. Bom, passado alguns anos, Deus cumpre a promessa dele na vida de Sara, e aí Sara também engravida, e quando ela engravida, o que acontece com ela? Acontece que ela vai gerar um menino, e esse menino se chama Isaac. Agora, queridos, o cenário, qual é o cenário de Abraão? Ele tem 2 filhos. Para quem não tinha nenhum, agora tem 2, tá bom? Glória a Deus. Só que esses 2 filhos não combinam muito bem. Eles não conseguem se relacionar bem. Primeiro porque a Agar vê o filho dela sendo mais velho e já começa a achar que tem direito na herança, mais do que o Isaac. Só que a Sara olha o Isaac dizendo, meu filho é o mais novo, só que eu sou a esposa, Agar é a empregada, vocês estão entendendo? Aí o clima não fica bom e eles não conseguem conviver bem, e aí não conseguem poder fazer o que precisa, né? Viver uma família saudável, entender cada um o seu lugar e tudo mais. Agora, olha o que o texto sagrado diz, o que aconteceu. A palavra de Deus diz que a Sara chega no Abraão e fala, você vai ter que mandar esse menino embora. Você vai mandar a mãe e o menino embora. O Abraão vai lá, pergunta para Deus e fala, Deus, eu tenho que mandar esse menino embora? Deus fala, sim, você vai ter que mandar o menino embora. Então, para quem não tinha nenhum filho, passou a ter 2, presta atenção. E agora tem que mandar um filho embora. Eu imagino que Abraão sofreu com isso.
e ter que mandar o menino embora. Tudo bem que o anjo confortou depois eles, a mãe, né, dizendo que vai cuidar e tudo mais. Mas agora Abraão fica com apenas um filho. Então vamos ler o texto de Gênesis. Queria pedir para você abrir a Bíblia em Gênesis. A Bíblia diz assim, ó. Gênesis 22, versículo 1 em diante, está escrito assim. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão. Este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Agora, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Ao terceiro dia, então disse a seus servos, esperai aqui, com o jumento. Eu vou mostrar isso para vocês. O homem tinha um sonho de ter filhos. E ele teve 2. Um foi embora, agora ficou um. Aí chega Deus e olha para ele e pede a única coisa que ele tem. O único filho que ele tem. Então qual é o momento que eu tenho aqui de Abraão? O momento que eu tenho um momento de crise. Porque quem não tem nada, quem tem um só, entregar o que tem vai ficar sem. Só que o que acontece? Abraão se move com Deus. E ele se move para semear o que tem. E aí na hora H, querido, ele foi e demonstrou a fidelidade dele com Deus. E aí ele viveu o sobrenatural, porque você conhece a história. E aí apareceu o cordeiro, ele sacrificou o cordeiro no lugar do filho. E Deus poupou a vida e ali era um teste. O que aconteceu? Ao fato de pedir Deus o seu único filho, aquilo você concorda comigo que poderia comprometer a família de Abraão? Você aí do Zoom, ele tinha um, Deus pediu, não vai fazer falta? Pensa comigo. E olha que eu estou falando de filho. Filho não tem preço, filho tem valor, que é acima de tudo. Acima de tudo, você que está nos assistindo aí no Zoom. Então quer dizer, o que Deus pediu foi numa hora que ia permitir que ele vivesse uma crise. Eu vou dar meu filho, eu vou me comprometer. Agora olha o que está escrito na frase para vocês entenderem. Olha o que está escrito assim, ó, semear, né? O seu único filho poderia lhe comprometer, mas ele se moveu pela fé e viveu o sobrenatural. É tão claro que ele se moveu pela fé, que quando ele chegou, ele foi falar para os 2 servos dele, fica aqui que nós subiremos, nós adoraremos e nós voltaremos. O que significa isso? Que ele se moveu na fé em Deus. Sabendo que poderia perder, mas ele tinha fé que ele não ia perder. Ele só tinha um, e ele se move na fé, na confiança do sobrenatural. E aí, queridos, Deus agiu de uma forma tremenda. Amém? Guarda essa história que já já eu volto nela. Eu disse que eu tenho 3 histórias e você vai entender. A segunda história, nós vamos mudar de ano agora. O nosso próximo ano agora vai em 869 a.C. É um ano interessantíssimo. A Bíblia diz, mais ou menos, aproximadamente nesse ano, de 869 a.C., que a Terra, né, tem uma situação. Olha a situação que está a Terra. Eu vou ler o texto da Bíblia. 1 Reis está escrito assim, no capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos. Olha que eu não disse dias, eu não disse semanas, eu não disse meses, eu disse não haverá chuva nem orvalho nestes anos, segundo a minha palavra. 1 Reis 17:1. O que acontece se não há chuva? Plantação, não tem. O que acontece com a vida financeira do povo? Um caos. O que acontece com a vida das plantações? Morre tudo. A alimentação é prejudicada. Vem uma crise aqui nesse ano de 869 a.C. Agora, eu estava estudando sobre esse texto, e esse texto aqui, de 1 Reis 17,
tem uma personagem na história. O primeiro que eu falei é o Abraão. A segunda personagem na história é uma viúva. Você já deve ter ouvido a história da viúva de Sarepta. Quantos já ouviram essa história aqui do Zoom? Levanta a mãozinha aí da viúva. Que tinha um filho, tinha uma refeição. Você conhece essa história? Vamos lá. Estou falando de um segundo período de crise. Um segundo período de crise. Essa mulher, ela recebe a visita do profeta Elias. E olha só o que está escrito na palavra de Deus. Que Elias chegou até aquela mulher, porque Deus falou para Elias, para ele sair do lugar que ele estava, e ele foi até a mulher. Quando ele chegou na mulher, ele falou assim, eu estou com sede, eu estou com fome. Aí a Bíblia diz o seguinte, a Bíblia diz que aquela mulher respondeu assim para o profeta, né? Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Qual que era a situação dela? Repete comigo, nada tenho. Olha só, há somente um punhado de farinha. Há somente um punhado de farinha. Era o que ela tinha. Um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Um pouco de azeite. Então, ela já está falando que ela tem. Tem quase nada de farinha e um pouquinho de azeite. Aí olha o que ela diz. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, vou preparar esse resto de comida para mim. Resto de comida, ela fala. Para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Você já deve ter ouvido uma mensagem com esse texto. Amém, povo de Deus? Você é um conhecedor da palavra, você já deve ter lido esse texto. Bom, que momento que ela está aqui? Ela está no momento de ter a sua única refeição, sua última refeição. Ela estava numa crise. A crise dela era de alimento. Só que, quando o profeta disse para ela assim, ó, vai lá, faz o bolo, traz para mim, eu vou comer primeiro, o que sobrar você e seu filho come. Olha o momento que ela está vivendo. A Bíblia diz que ela se moveu, querido, não na compaixão do seu filho. Ela não se moveu na necessidade. Ela se moveu em Deus, porque em época de crise a gente tem que se mover em Deus. Você vai entender o que eu vou fazer com essas histórias já já. E aí ela pega a sua última refeição e nesse momento de crise ela aproveita a oportunidade que a crise estava vindo e ela simplesmente se move em Deus. E aí o que acontece? Olha o que eu vou ler aqui para você. Diz, então veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te, vai a Sarepta, Deus falando para o profeta Elias, que pertence a Sidom, e demora-te ali. Ou seja, não é uma visitinha rápida, vai lá e demora. Onde ordenei a uma viúva que te dê comida. Deus não escolheu uma viúva rica. Deus não escolheu uma viúva com mansão. Deus escolheu uma viúva que tinha apenas uma única refeição. Aquela terra estava vivendo uma fome. Uma fome. Agora, eu vou te mostrar um texto que vai te mostrar o quanto foi a dificuldade daquela terra. Esse texto é importante, tremendo, tremendo, tremendo você entender isso. Aí a Bíblia diz que ela foi, executou, porque Deus falou com ela. Quando Deus fala com a gente tem que se mover em Deus. E aí ela se moveu, fez o bolo, deu o bolo para o profeta. E olha o que aconteceu. 1 Reis 17, versículo 16. Da panela a farinha não se acabou. O que significa isso? Ela vivenciou o sobrenatural. Vou ler de novo. Da panela a farinha não se acabou. E da botija o azeite não faltou. Segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Sabe por que ela vivenciou o sobrenatural? Porque ela semeou. Ela semeou. Tem até uma frase que eu quero que você leia comigo aí, ó. Abrir mão, olha, leia essa frase, está aqui na tela comigo, ó. Abrir mão daquela refeição poderia lhe comprometer. Você concorda comigo? Se eu abro mão da minha última refeição, vai me comprometer? Vai me fazer falta? Você concorda comigo? Você do Zoom, ter uma última refeição, você vai dar para o profeta, vai comprometer a sua família. Mas ela preferiu mover-se com Deus na pior época da sua vida. A pior época da vida dela não foi quando o marido morreu, foi agora, que era a última refeição e não teria quem suprisse ela. Então, querido, ela estava diante da sua última refeição. Comprometeria? Sim, mas ela se moveu. Em época de crise, ela se moveu em cima de Deus. E é muito importante. E o que ela mostra aqui para mim? Ela mostra fé. Ela mostra que fé é atitude. Então, todas as pessoas daquela terra ficaram em crise, menos ela.
Todo mundo não colheu o que ela colheu. Por quê? Porque não vivenciaram uma experiência com Deus, não se moveram com Deus. Então aqui eu tenho uma frase para você guardar no teu coração. Presta atenção. Todo mundo pode estar passando em crise, mas quem se move em Deus vai vivenciar o sobrenatural. E eu disse que eu estou ministrando hoje essa palavra para aqueles que são como 2 Coríntios 5,16. Não estou vendo vocês segundo a carne, mas estou vendo vocês segundo o Espírito. Posso ouvir um amém aí? Você do Face? Coloca um amém aí. Você do Zoom. Você não é mais segundo a carne, você é segundo o Espírito. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus por isso. Você é segundo o Espírito. Então você precisa entender o que Deus está falando. Ao ler essas histórias, ela tem que nos impactar. Ao ler essas histórias, a gente tem que ficar sensível. Agora vamos mudar de ano? 3 anos depois. 3 anos depois. Ano de 872 a.C., aproximadamente. Esse é o próximo ano que eu quero falar para vocês. 872 a.C. Mais ou menos, para você poder entender. Qual é a situação aqui? Uma crise ainda pior. Por quê? Se são só 3 anos depois, você concorda que já estava sem chover? Não tinha chuva. Agora, o que acontece numa terra, escuta comigo, numa terra onde falta chuva, você sabe qual é a moeda mais valiosa que passa a ser ali? Água. Aqui, ó, o meu copo com água aqui, ó. A água, queridos, passou a ser a moeda mais valiosa. Se não tem chuva, a água está valendo ouro, porque não chove. Aí, o que vai acontecer nesse período aqui? O profeta, ele se encontra com o rei, e aí ele tem ali uma situação, e também se junta contra os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas do poste ídolo que comeram da mesa de Jezabel. Quantos já ouviram essa passagem aqui, que Elias enfrentou esses 850 homens? Aí, levanta a mão. Um texto conhecido. Em que circunstância que foi? Foi numa situação de crise. Agora, você vai entender o que eu vou falar numa situação. Qual foi a situação de desafio? Elias desafia os profetas de Baal. E o desafio consiste em colocar 2 cordeiros, cortar eles todinho, colocar eles no altar e clamar. O Deus que respondesse por fogo era o Deus verdadeiro. Então, Elias propõe isso, os profetas de Baal falaram, muito boa a tua proposta, gostamos. E aí o profeta disse, vocês vão tentar primeiro. E aí eles vão lá, preparam o altar, colocam a lenha, colocam o animal, e eles ficam lá batucando e pedindo, invocando o Deus deles, para eles receberem o fogo. E o Elias está lá olhando, nada de fogo, hein? Teu Deus deve estar surdo. E Elias começou a tirar uma onda com a cara dos profetas de Baal. E foi até o meio-dia, a Bíblia diz. E aí depois chega a vez de Elias. Agora, olha que interessante. Abra sua Bíblia em 1 Reis 18:32. Depois eu vou juntar essa terceira história e aí você vai entender perfeitamente. 1 Reis 18, versículo 32. Acompanha aí, porque aqui vai ter uma chave poderosa para viver o sobrenatural. Diz assim, com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Ó, o rego em volta do altar era na medida para semear 2 medidas de semente. Calcula-se mais ou menos 7,5 litros, tá? Mais ou menos 7,5 litros. Então, armou a lenha, olha o que ele fez. Armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse, enchei de água 4 cântaros. Enchei de água 4 cântaros. O que é a água? A água é exatamente o que está em falta. O que é a água? É exatamente a moeda mais valiosa dessa época. O que é água? O que não dá para se desperdiçar. O que é água nesse texto, nesse contexto, é algo que você, se você jogar fora, você se compromete. Então ele disse, enchei 4 cântaros de água e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Agora para aqui, depois eu vou continuar. Se eu quero que Deus manda fogo, você, pensa comigo. Se você quer que Deus manda fogo, você vai pôr água no altar? Responde aí, povo do Zoom. Você vai pôr água? Você vai querendo pôr fogo na sua churrasqueira para acender aquele churrascão da hora? Antes disso, você manda água. É assim? Não. Olha para você ver. Já já você vai entender tudo isso.
E aí ele pega e ele diz, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Ainda disse, fazei-o a segunda vez. Ou seja, a primeira, 4 cântaros. A segunda, mais 4 cântaros. De quê? De água. Está desperdiçando água aí, ó. Aí, vamos continuar. Disse mais, fazei-o a terceira vez. 4 com 4, mais 4. 12. 12 vezes. Jogando água no altar, e vai escorrendo na lenha, e vai escorrendo em tudo, e vai escorrendo embaixo, até chegar no rego ao redor do altar. Escuta que você vai entender. E aí, o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também de água o rego. Ou seja, era água demais ali. Qual que era o momento dessa situação? Qual era a crise? A crise era uma crise de água. Estudos dizem que essa quantidade de água que ele jogou aí, ao todo, consome-se em 12 litros de água. Ao todo. 12 litros para um período que não chove é dinheiro. É uma moeda valiosa. Estamos com crise de água e aí eu pego o que eu estou com crise e eu coloco, sim. Gente, para vocês entenderem, depois de 3 anos aqui, eu estou dizendo depois de 3 anos, mas eu quero voltar um pouquinho só para aumentar o teu entendimento. 1 Reis 17, abre aí, só para você ver como que é. 1 Reis 17, versículo 7. Olha aí para você entender. Quando começou essa seca, olha o que está escrito agora. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Vou repetir. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Eu estou voltando aqui, porque eu estou querendo mostrar para você que com poucos dias, as torrentes de águas secaram. Eu falando de 12 litros de água para você, você fala, 12 litros de água não é muito, mas espera aí, se com poucos dias as torrentes de água secaram, 3 anos depois, você consegue imaginar o quanto que a água está um elemento muito difícil, valioso? Agora, olha só o que acontece. Capítulo 18, 1 Reis 18, vamos para 1 Reis 18, versículo 5. Olha o que aconteceu no 5, estou falando da crise de água. Disse Acabe a Obadias, 1 Reis 18, 5. Disse Acabe a Obadias, vai pela terra a todas as fontes, de água, e todos os vales. Pode ser que achemos erva, para que salvemos aos cavalos, para que salvemos a vida aos cavalos e mulos, e não percamos todos os animais. Vocês estão entendendo como é que está o capítulo 18? Que tamanho que era essa crise? Se com poucos dias as torrentes de água secaram, e se no capítulo 18 o Acabe fala para Obadias, dá uma andada por aí, porque talvez a gente ache erva para salvar a vida dos cavalos, para você ver como é que a água estava em extinção. Aí vem esse homem querendo colocar fogo no altar e ele pega e fala assim, peraí, água. A água não combina com fogo. Mas por que ele está dizendo isso? Porque a água era a oferta que ele queria fazer. Então, numa época de crise, ele pega e se move e entrega o que estava mais em falta. Ele se move em Deus. Ele não olhou e falou assim, 12 litros de água é muito, não, 1 litro só tá bom. Não. Ele pega e se move em Deus. Numa época de crise, ele se move em Deus. Aí você sabe o que aconteceu? Olha o capítulo 18. Versículo 38 e 39, está escrito assim, então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego, o que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O que eu estou falando desse texto? Aqui está o sobrenatural, porque veio o fogo em meio à água. O sobrenatural veio porque Elias não teve problema em pegar o momento de crise e o que estava mais em falta, ele semeou. Então, tem uma frase que eu quero que você leia aí para mim. Olha só que interessante. Elias se move com Deus, semeando o que estava em falta.
Ele não semeou o que estava sobrando. A gente tem que entender isso. Ah, se tivesse sobrando eu dava. Ele não fez isso. O agir de Deus, o fogo, que é o agir de Deus, aconteceu até em meio ao impossível, que é junto da água. Agora, 1 Reis 18, 41, sabe o que esse homem Elias falou para o Acabe? Pode comer, pode beber, porque vai vir chuva do céu. Quer dizer, agora vai vir a chuva. E aí, queridos, quem semeou aquilo vai colher aquilo. É isso que nós precisamos entender. Agora, presta atenção. O que iria ficar comprometido? A água. Mas o que aconteceu? Foi o que veio em abundância. Um homem espiritual, uma mulher espiritual sabe que tem coisas que você pensa que vai te comprometer. Mas eu quero te dizer uma coisa. Não é o que vai te comprometer. É o que vai fazer vir sobre a tua vida o sobrenatural sobre a tua vida. Quantos estão entendendo aí? Dão glória a Deus aí. Está entendendo, povo de Deus? Agora eu quero pegar essas 3 histórias e você vai entender o que eu vou fazer com essas 3 histórias. Você reparou que na história de Abraão, você reparou que na história de Elias e da viúva, Deus pediu o que eles pouco tinham? A viúva tinha uma despensa cheia? Não. O Abraão tinha um monte de filho? Não. O Elias e o povo tinham muita água? Não. Você reparou que o que Deus pediu para eles, o que eles investiram, o que eles semearam foi o que estava em escassez? Foi no momento de crise? Você reparou que todos eles viveram o sobrenatural de Deus em época de crise? Nós estamos numa época que podemos dizer que é uma crise que está vindo sobre o mundo. Só que é uma época de oportunidade, querido. Então, o que todos nós podemos talvez pensar, vai fazer falta, vai fazer falta. Se eu entregar meu filho, faz falta. Eu estou falando de dinheiro, não estou falando de filho. O outro foi água e o outro foi comida. Essas 3 coisas eram a moeda mais valiosa de cada uma dessas 3 crises nestes anos que eu falei. Agora eu quero falar para você o que me chama a atenção em Abraão. E agora você vai vir comigo, porque eu quero fazer você refletir em cada um dos 3. O que me chama a atenção em Abraão? Por que Deus não falou para Abraão, dá o filho, você já tem 2, dá um e fica com o outro? Por que Deus não fez isso? Segunda coisa que me chama a atenção em Abraão, ele andou 3 dias. Você sabe o que é uma pessoa? E ele já não tinha uma idade no vigor como você e eu. Ele já estava numa idade avançada, ele andou 3 dias. Sabendo que ele vai dar o que ele só tem aquilo. Para levar uma oferta a Deus. Outra coisa que me chama a atenção, querido, não tinha Uber para ele ir, não. Foi a pé. Não tinha Uber como eu e você temos. Um carro que você chama no aplicativo, que vai com o seu celular ali, conversando, Wi-Fi, com ar-condicionado no carro, escutando uma música. Não. Então é isso que a gente tem que entender. Olha as dificuldades que ele teve, mas ele se moveu em Deus numa época de crise. Subiu um monte. Você já subiu um monte? Não é nada fácil para alguém da idade dele. Ele subiu um monte. Isso representava o que ele entregar de valor. E eu quero que você coloque a mão na sua consciência. Por que Abraão se moveu pela fé? Porque fé é atitude. Qual foi o texto que nós lemos? O texto que nós lemos foi: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu vou mudar esse texto. Eu vou mudar e vou dizer assim: de fato, sem atitude é impossível agradar a Deus. E por que eu faço essa substituição? Você sabe, a Bíblia diz em Tiago que fé é atitude. Então, sem atitude é impossível agradar a Deus. Então, eu tenho uma crise e Abraão vai com uma atitude. Ele rompe, ele vence, ele supera. Então, ele demonstra para mim que ele agiu. A idade não foi nenhum motivo, nenhum argumento. E que sensibilidade. Sabe o que me chama a atenção na viúva? Agora eu vou te falar o que me chama a atenção na viúva. Ela não tinha alguém dentro de casa para falar assim: amor, o que você acha? Deus não está falando comigo que é... Não. Ela teve que decidir por ela. Deus falou com ela: vai vir um profeta, você cuida. Porque Deus falou com ela. Eu te pergunto, Deus só fala com ela? Deus não fala com você? Esse é o momento de crise. Esse é o momento que a gente precisa se unir. Ela tinha um apreço muito grande pelo filho. E normalmente quando você olha pelo filho, você vai pender para o lado do filho. E eu não estou falando de pai. Porque o Abraão, talvez uns podem dizer assim: pai é desnaturado. Pai leva o filho e sacrifica. Mas eu estou falando da mãe agora. Nós passamos aí o Dia das Mães aí domingo. Estou falando de uma mãe que olhou para o filho, viu a necessidade do filho, mas ela, acima de tudo, ela se moveu na fé em Deus. E aí que nós precisamos nos espelhar essa mulher. Não teria como ela falar assim: olha, você tem que me entender.
eu sou uma viúva, vai fazer falta. Ela poderia dar justificativa, mas ela se moveu em semear, querido, para viver o sobrenatural. Quem é que disse que Deus vai mandar sobrenatural sem você se mover em Deus? O sobrenatural só pode vir dos céus. O sobrenatural não vem dos homens. Se só vem dos céus, você tem que ativar o sobrenatural na tua vida. Presta atenção, por que essa mulher se moveu pela fé? Porque fé para ela também era atitude. E aí o que me chama a atenção na vida de Elias? Elias, sabendo que as torrentes secaram, sabendo que até os animais poderiam morrer, ele falou que agora é hora de eu fazer um investimento. Agora é hora de eu entregar a Deus. É hora de eu ser fiel, mostrar que eu confio em Deus no momento de crise. E o que me chama a atenção é colocar água para vir o fogo. Isso é uma oferta. Aquela água foi uma oferta de um valor que você não tem noção do quanto que aquilo vale. Foi uma semente que ela jogou. Agora vem cá. Essa oferta que ele deu aí seria usada para quê? Medita comigo. Quando você oferta, quando você dizima, é para ajudar a casa de Deus, pagar energia, pagar aluguel, ar-condicionado, abençoar os sacerdotes. Tem um destino, não tem? Não tem? Você dos uns, você entende isso, sim ou não? Te faço uma pergunta. Aquela oferta da água foi para quem? Quem que tomou posse daquilo? Foi em algum templo? Tinha algum tecladista fazendo som? Agora vocês vêm trazer a sua oferta? Não. Tinha um pastor com o microfone na mão falando, amado, venha que você vai ser abençoado? Também não. Tinha um ar-condicionado te favorecendo? Também não. Tinha maquininha de cartão para você passar? Também não. Aquele dinheiro ia ser usado para manutenção do quê? Manutenção de nada. Nós sabemos que a nossa oferta, o nosso dízimo, ele contribui para a manutenção e para o crescimento do reino. Mas aquela lá dele não. E mesmo assim ele teve sensibilidade. Entre aspas, no mundo natural, ele jogou água por nada. Mas Deus recebeu aquilo. Foi para Deus que ele se moveu. Então, querido, não tinha uma igreja aconchegante que pudesse fazer isso na vida dele. Não tinha. Ele simplesmente agiu de uma forma sobrenatural. Não precisou ficar pregando de oferta para ele. Ele foi lá e ele sabia que em momento de crise ele tinha que agir e ser correspondido. Você sabe o que eu creio? Embora o texto de Hebreus naquela época ainda não estava escrito, mas ele sabia que quem se aproxima de Deus crê que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ele sabia, eu creio em Deus, eu vou fazer, eu vou investir. Agora, o próximo ano que nós temos agora para mostrar para vocês é o ano de 2020. Esse é o ano. Vocês viram 3 anos. Agora não tem viúva, não tem Abraão, não tem Elias. Agora somos nós. Será que nós também não estamos assim? Será que nós também não estamos ali vivenciando um momento que a gente fala assim, e agora? Agora, querido, é um momento em que você vai entender agora. Se Elias estivesse aqui, se a viúva estivesse aqui, se Abraão estivesse aqui, e eles estivessem vivenciando essa pandemia, eles com certeza se moveriam crendo no Deus que ele serve. E a minha intenção agora é chegar nisso com você. Você crê que Deus existe? Hebreus 11:6, é importante, é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que ele existe. Você crê que ele existe? E sem fé, é impossível agradar a Deus. Esse é o momento que você precisa do quê? Da fé, da atitude. Talvez muitos de nós estamos pensando assim, qualquer oferta que eu for dar agora vai me fazer falta, vai me comprometer. Mas espera aí, só nós que vamos comprometer? Porque... E olha que nós temos um diferencial. Nós ainda temos uma igreja que vai ser abençoada com a nossa oferta. Uma igreja que vai ser abençoada com o nosso dízimo. Nós ainda temos. Agora, deixa eu te falar uma coisa com muito amor, com muito carinho no seu coração. E você vai levantar a mão, porque eu sei que Deus vai ministrar no seu coração. O povo do Zoom que também levanta a mão para você receber o que eu vou ministrar no seu coração. Eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. Você olhar para a crise agora e ver a tua necessidade, você está ignorando o Deus que você serve, que é o Deus do sobrenatural. Mas se você se mover em Deus, você vai experimentar o sobrenatural. Você crê nisso? Toma posse, faz assim, eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. Agora, o que eu quero te dizer? Pastor, está preparado? Está preparado que eu vou falar aqui? Ô glória! Pastor, eu estou preocupado com o meu dia de amanhã. Eu estou preocupado com como é que vai ser. Se eu semear qualquer coisa, pode me comprometer. Eu quero te dizer agora, realmente,
vai comprometer você. Eu tenho uma notícia para te dar. Você vai ficar comprometido com Deus Mamon. Mas se você for como a viúva, se você for como Abraão, se você for como Elias, você vai ficar comprometido com o Deus do milagre, do sobrenatural. É isso que nós temos que entender. Sim, pastor, vai me comprometer? Vai me comprometer com quem eu confio. Em quem eu confio? Nos meus recursos, naquilo que eu ainda tenho, na minha despensa. Aquela viúva tinha apenas uma única receita para comer ali, uma única refeição. Deixa esse momento ser o momento da tua prosperidade. Estou falando de uma coisa que parece impossível aos olhos naturais. Mas a Bíblia diz que não faltou farinha, não faltou azeite daquela mulher. Os cavalos estavam morrendo. E aquela mulher estava na prosperidade. Por quê? Porque ela não olhou para a necessidade, ela olhou no coração. Se mova. É o melhor momento para a tua vida. Olha essa frase que eu quero que você leia aqui. Ó. Já parou para pensar que esse ano pode ser o ano de viver o sobrenatural? Esse ano pode ser o seu ano de você viver o sobrenatural. Quantos creem nisso? Quantos acreditam nisso? E vai falar para mim que você nunca teve uma experiência com o Espírito Santo, onde o Espírito Santo já falou no teu coração assim, ó, oferta tanto. Eu não vou fazer apelo aqui, fica tranquilo. Não sou de massa, não vou fazer apelo do envelope de R$500, os de R$1.000. Não! Você vai definir isso no seu coração. O fato de nós estarmos, a maioria de nossas igrejas, estarmos dentro das nossas casas, vai trazer talvez um medo da gente perder o tempo, da gente ser mais próspero. Você está na tua casa e pensa assim, se eu estivesse no culto eu até ofertava. Querido, é a hora, é agora. Abraão andou 3 dias. Você tem condição de abençoar. E, aliás, quem vai ser abençoado vai ser você. Você vai ser abençoado. Fé é atitude. É atitude. Você para pensar. Esse ano pode ser o ano de você viver o que viveu a viúva. Enquanto todo mundo está perdendo cavalo, você vai estar sendo abençoado. Mas é necessário você se mover em Deus, em Deus, em Deus. E o que você faria? Agora, esse ano, se Deus continuasse escrevendo a Bíblia Sagrada, será que o nosso nome ele relacionaria? Será que o seu e o meu ele relacionaria? Ou a gente iria dar desculpa? Querido, você pode depositar na conta da sua igreja, você pode ligar, você pode ir até a sua igreja, entregar sua oferta, seu dízimo. É hora de você entender, peraí, vai me comprometer. Essa é a hora que você vai ter que se comprometer com a sua fé. Essa é a hora que você vai ter que se comprometer em saber quem está dirigindo a sua vida, quem é que vai abrir porta, quem é que vai trazer o sobrenatural. Sabe o que vai acontecer, querido? Seja um daqueles que quando acabar a pandemia, vai falar assim, ó, durante a pandemia eu experimentei o sobrenatural. Quantos creem nisso? Quantos acreditam nisso? Pastor, eu estou esperando ver o milagre, porque a hora que vi o milagre eu não esqueço de Deus. Eu sou assim, quando Deus me abençoa, eu não esqueço de Deus. Não é isso que Deus está querendo, não. Não é isso que eu estou pregando, não. Eu estou pregando de pessoas que pareciam estar esquecidas. Não tinha ninguém para chegar lá para a viuvinha e falar assim, viúva, eu vou te ajudar com a refeição de amanhã, viu? Eu recebi os R$600 do governo, eu vou fazer uma cesta básica para você, eu vou comprar. Ninguém! Ela estava esquecida, mas ela se movia na fé e ela experimentou o sobrenatural. Esse tempo, se você for espiritual, se você tem experiência com Deus, se o Espírito Santo fala com você, o Espírito Santo vai falar com você, é a hora de você investir. É andar na contramão do que as pessoas estão andando na mão do medo. Você vai andar na mão da fé, querido. A fé e o medo não podem caminhar junto. Não pode caminhar junto. E ainda você sabe que toda semente ainda vai ser utilizada para o crescimento do reino. Toda semente vai ser para abençoar. Agora eu quero falar de um número final que eu quero que você entenda. É a estatística final. É uma estatística bíblica isso que eu quero te passar. Talvez quando eu disse para vocês que vocês não gostam muito desse assunto de finanças, de dinheiro, de ofertar, de dizimar. Porque Deus não precisa de dinheiro. Deixa eu te falar uma coisa. Na Bíblia Sagrada tem menos de 700 versículos que falam sobre fé. Que você gosta muito de versículo de fé. Você ouve muito versículo de fé. Menos de 700 versículos sobre fé. Menos de 800 versículos de salvação / o reino de Deus. Menos de 800. Mas na Bíblia tem mais de 1.100 textos bíblicos sobre finanças, dinheiro, versículo de pessoas dando dinheiro mesmo, ofertando. Desde oferta de ouro, prata, bronze, mirra, incenso, animais, cordeiro, tudo. Dinheiro, tudo. Mais de 1.100. Agora, eu te faço uma pergunta e eu deixo para você pensar. Por que a Bíblia... Por quê? Mais uma frase que nós lemos aí. Por que você acha que a Bíblia fala tanto desse assunto? Por que você acha que a Bíblia fala tanto de dinheiro?
Porque com certeza é o que mais a gente é apegado. Com certeza é o que mais concorre com Deus. O diabo não concorre com Deus, ninguém quer o diabo. As pessoas querem o dinheiro. Se existe alguma coisa que concorre para a páreo com Deus, combatendo a nossa fé, é a parte financeira. E por que Deus permitiu que tivesse mais de 1.100 textos na Bíblia, no Novo e no Velho? Não vem falar que é só coisa do Velho, não, no Novo e no Velho. Ananias e Safira. Você conhece muito, segunda carta aos Coríntios. Sabe o que diz no capítulo 8? Que aquela igreja da Macedônia, na sua pobreza, ofertaram com generosidade mais do que podiam. Está escrito. Você sabe o que é uma pessoa ofertar mais do que podia? Ela fala assim, o que eu posso dar é isso, não vou dar mais do que eu posso. Segunda carta aos Coríntios. Você sabe o que é a história da viúva, que Jesus Cristo estava no culto, e aí diz que uma viúva deu as moedinhas? Você já ouviu essa história da viúva que deu as moedinhas? Por que a Bíblia enche de texto falando de finanças? Que é para nos confrontar. Porque a gente, quando olha para as necessidades, a gente está olhando para o dinheiro. E aí a gente perde a oportunidade de ser abençoado, porque quem é abençoado somos nós. Querido, você ofertando ou não ofertando, Deus vai cuidar da igreja. Deus vai colocar outras pessoas para abençoar a igreja. Presta atenção nisso. Mas a questão é, e você? Você vai ter o sobrenatural para contar? Você vai ter o milagre de Deus para contar? É isso que Deus quer chamar a nossa atenção. Nós somos discípulos de Jesus. Nós somos discipuladores, somos líderes de célula, homens e mulheres de Deus. Estamos vendo essa crise passar, a gente vai só lamentar? Agora é a hora da gente demonstrar o nosso coração denuncia agora. Agora é que o nosso coração vai falar assim, não, deixa quieto. Eu não vou nem dizimar mais, eu não vou ofertar por enquanto, não sei o que vai ser, não sei se eu vou perder o serviço. Aquela viuvinha não sabia se ela ia ter outra refeição, ela se moveu em Deus. O Abraão só tinha um filho. Repare, para pensar. Não tinha água, não tinha outro filho, não tinha outra refeição. Mas quando você se move, é essa oportunidade que Deus está dando para nós. Homens e mulheres espirituais. Nesse tempo de crise, amados, se mova no sobrenatural. Que o Deus de Hebreus 11:6 diz que Ele é galardoador. Ele vai trazer o galardão, Ele vai abrir as portas sobre a tua vida. Quebra a dureza do teu coração quando se fala de dinheiro. Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de dinheiro. Só que Deus só quer se mover no sobrenatural com aqueles que ouvem. A Bíblia diz que falou o quê? Vou recapitular para você. Eu ordenei a uma viúva que desse de comer. Deus falou, eu ordenei, Elias, vai para lá. E não fica pouco tempo não, fica bastante tempo. Como que vai ficar bastante tempo? Eu ordenei que uma viúva te desse. Deixa eu te falar, Deus falou com a viúva e ela escutou. Deus falou com Abraão, pega teu filho, teu único filho. Deus falou. E a hora que Deus falar com você? Deus fala. Você não acredita que Deus fala com você? Deus vai falar com você. Você vai pegar e falar, pastor, eu quero ter a oportunidade. Vá, abençoa a tua igreja. Abençoa a tua igreja, que é a tua pedra, a de Elias ali. É a tua pedrinha ali. O Abraão subiu lá no monte, rachou a lenha ali, colocou a lenha bonitinho, colocou o filho numa pedra. É a tua pedra. A tua igreja é a tua pedra, que vai trazer a vitória. É de lá que vai vir. Fé é atitude, queridos. O último texto que eu quero ler para você entender. Sabe o que está escrito na palavra de Deus? Dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. Mateus 22:21. Ou seja, não é somente César que recebe tributos, não é somente César que recebe isso, mas Deus também recebe. Deus não precisa do dinheiro, mas você precisa do sobrenatural. Mas você precisa se mover pela fé. Você precisa mostrar que você é espiritual. Você precisa mostrar que fé é atitude, não é teoria. Você precisa experimentar o milagre. E se você já viveu isso no passado, agora é a hora. Agora é a hora. Se você nunca viveu isso, eu nunca fiz isso, ora a Deus. Eu não estipulei valor nenhum para você. Eu quero que você ore a Deus. E você fala para Deus, Deus, eu quero viver o sobrenatural. Eu quero experimentar prosperidade. A Bíblia diz assim que eu vou colher o que eu plantar. Eu vou colher o que eu plantar. A Bíblia diz em Coríntios, quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta com abundância, vai colher com abundância. Mais de 1.100 textos na Bíblia, que é para falar todo o tempo para nós, para nos confrontar todo o tempo, falando assim, teu Deus não é o dinheiro, teu Deus não é o dinheiro, tua confiança não pode estar no dinheiro, tua confiança não está numa mão, tua confiança está em mim. E é isso que Deus quer. Esse momento é o momento de você ativar e falar, Deus, eu vou confiar. Não pense que você vai ficar comprometido com as tuas contas. Ali você se comprometerá com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus que fez o ouro e que fez a prata. Em nome de Jesus, deixa essa palavra entrar no seu coração e vai refletindo por que Deus mais enfatiza de dinheiro na Bíblia, embora não precisa, que é para Ele mostrar
quem é o Deus verdadeiro que supre todas as nossas necessidades. Em nome de Jesus. Amém, querida igreja? Amém, povo de Deus? Eu quero te convidar a você ficar em pé aí, você que está na sua casa, você que também está assistindo pelo Zoom, eu quero orar. Eu quero abençoar a tua vida em nome de Jesus. E eu tenho certeza que esse período vai ser um período que muitas pessoas vão dar a volta por cima. Que Deus já está falando no coração. Eu não sei com quem Deus fala, querido. Eu creio que Deus deve falar com você. Se não falou, você vai orar, vai falar amanhã. Mas se Deus já está falando, desarma. Confia em Deus. Anda em passos de fé. Eu quero orar para que você entenda que se eu nem estou indo na igreja direita, a igreja nem precisa de dinheiro, nem tá... Você não sabe. Você não sabe como está a situação. Você precisa fazer sua parte. Vai ser bênção para você. Não se preocupe com o que é feito com dinheiro. Isso não cabe a ninguém. Faz sua parte. Ainda que a água chega por nada. Ainda que você pense assim, eu vou dar o bolo e não vai virar nada. Mas vai virar. É quem tem fé que vai acontecer. E eu vou profetizar na tua vida hoje em nome de Jesus. Eu vou declarar na tua vida hoje que Deus vai fazer um milagre na tua vida. E que você vai mover pela fé. Que você vai falar, opa, eu ando na contramão. Eu sou espiritual. Eu vou discernir as coisas espirituais com coisas espirituais. Eu não sou apegado à mamão, eu tenho convicção no Deus da minha salvação. Fecha os teus olhos agora, coloca a mão sobre o seu peito, para que você sinta ali que Deus está perto. A Bíblia diz em Hebreus 11:6, que nós lemos o texto, é impossível agradar a Deus sem fé. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Creia que Ele existe, Ele está aí com você. Ele não vai desamparar. Deus, eu quero declarar, Pai, a tua mão fiel, santa, poderosa, em nome de Jesus. Declaramos a tua fidelidade, Deus, sobre pessoas que acreditam no sobrenatural. Eu quero declarar que terão pessoas que vão escrever sua história nesse ano de 2020, como Abraão escreveu a história dele, como a viúva escreveu a história dela, como Elias escreveu a história dele, e veio depois uma chuva abundante. Eu quero declarar que vai vir uma chuva abundante e em cima daquilo que nós ofertarmos, é o que virá a nossa colheita do sobrenatural. Eu quero declarar, Pai, que nós não temos medo de falar de dízimo, de oferta, de dinheiro. Nós não somos apegados ao dinheiro, nós somos apegados ao Senhor. Nós não temos medo de falar a verdade da palavra de Deus. Nós não temos medo, Pai amado, de que vai vir, mas nós confiamos no Senhor. E eu declaro, Deus, que essa confiança seja sempre acesa em nossas vidas. Eu quero abençoar cada vida, Pai, que vai de alguma forma estar semeando, contribuindo, abençoando até pessoas que estão precisando, Pai. Tem pessoas que estão passando por dificuldades. E eles também podem ofertar na vida de pessoas. Comprar uma comida, abençoar uma pessoa, abençoar o próximo. Essa é a hora da gente mover no sobrenatural. Às vezes eu sei, Senhor, que o Senhor vai falar com vidas para estar comprando comida, para estar abençoando, para pagar uma conta. E esse mover de Deus é o Espírito Santo quem fala. E que não haja em nós uma resistência, não haja em nós nenhuma barreira, que não haja em nós nenhum impedimento, Pai. Que o nosso coração esteja aberto para vivenciar a Tua palavra, Pai. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, Pai, confiança no Senhor. Essa é a hora de mostrarmos quem é o Deus Todo-Poderoso. Essa é a hora de nós marcarmos história. Esse tempo pode ser o tempo da nossa maior prosperidade, da abundância, em nome de Jesus e do sobrenatural. Eu abençoo cada vida, cada lar, cada casa, cada família, Pai. E declaro que eles vão entender essa palavra no Espírito, Pai. Digerir ela para viver e experimentar o sobrenatural, a multiplicação. Eu abençoo, Pai. A crise pode vir, mas toda crise Deus dá um escape para que a gente possa sobrenaturalmente viver o que o Senhor tem para nós. Pai amado, talvez é o que vai fazer falta, mas nós nesta noite decidimos nos comprometer com o Senhor, com o reino, com o avanço do reino, com a Tua palavra, com a fé, e é a nossa atitude que vai determinar, Pai. Levanta homens, levanta mulheres, que vão ser semeadores, que vão voltar a dizimar, que vão começar a dizimar, que vão entender o sobrenatural, que vão demonstrar confiança no Deus dos exércitos. Eu quero declarar a fidelidade e a bênção do Senhor, e que o nosso coração nessa noite, ou em qualquer outro dia, seja avaliado por nós mesmos, se nós estamos confiando mais no que temos, ou a nossa confiança está no Senhor, Pai. Nossos passos, nosso coração, nossa boca, nossos olhos, nossas mãos se movam no Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um. Amém. Amém e amém e amém. Amém, povo de Deus? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que você possa deixar essa palavra falar ao teu coração. O Senhor deve estar falando com você. Se você é espiritual, Deus está falando com você. E agora você vai mostrar que você se move em cima de Deus. Em nome de Jesus, seja ricamente abençoado. Você vai dar muitos testemunhos. Eu profetizo sobre a tua vida. Você vai falar, pastor, a hora que voltar à igreja eu tenho testemunho para contar. No Deus sobrenatural, pela fé, em nome de Jesus.
Fica na paz, um grande abraço. Até a próxima terça, em nome de Jesus, viu?